Eusébio não foi o único grande ausente do Mundial de 62. A Suécia, finalista vencida de 58, foi eliminada pela Suíça. A França, semifinalista 4 anos antes, caiu ante a Bulgária e também faltou às finais. Ao contrário do que sucedera em 1958, este parecia ser um Mundial pouco aberto. Não se via como é que alguém podia evitar o bicampeonato do Brasil de Pelé e Garrincha. Os problemas cardíacos de Vicente Feola levaram os brasileiros a substituir o selecionador meses antes da Copa. Em vez do pesado descendente de napolitanos, surgiu Aimoré Moreira, que na década de 70 ainda chegou a trabalhar em Portugal, no Boa Vista, no Futebol Clube do Porto e até no Salgueiros, na 2ª Divisão. E Aimoré foi para o Chile com a base do título de 58, trocando apenas os defesas centrais Bellini e Orlando por Mauro e Zósimo. O Screte aproximava-se do pináculo competitivo. O problema é que ia também espremido até à última gota por um futebol em que o dinheiro começava a importar e em que os jogadores já eram, por isso, forçados a fazer mais jogos do que a sua preparação aconselharia. Ontem falei-vos de Di Stéfano, o argentino naturalizado espanhol, melhor jogador do mundo na década de 50, que foi pela primeira vez a um Mundial em 1962, com 35 anos. Pois bem, foi, mas não jogou, que uma ruptura muscular antes da prova travou a sua utilização e transformou-o numa lenda dos Mundiais. O melhor jogador de sempre que nunca alinhou numa fase final. Quanto a Pelé, não há números absolutamente fidedignos, mas vários estudos contam que nos 4 anos entre a final do Mundial de 58 e o início do torneio de 62, o rei terá jogado 330 partidas entre oficiais e jogos de exibição nos quais a presença dele aumentava o cachê pago ao Santos ou à CBD. E isso acabou por se refletir. Logo ao segundo jogo do Mundial, com a Checoslováquia, fez um estiramento muscular na virilha e teve de voltar para casa. No Brasil, a notícia foi recebida com pessimismo. Para o 11 avançava Amarildo, atacante do Botafogo, que não tinha nem pouco mais ou menos a qualidade do craque do Santos. E ainda que o novo titular tenha sido fulcral na vitória sobre a Espanha, com que os brasileiros fecharam a fase de grupos, foi Mané Garrincha, a grande vedeta da competição. Há mesmo quem diga que este foi o primeiro Mundial ganho a solo por um jogador, sendo o outro o de 1986 com Maradona. Mas não nos adiantemos. Na confusão violenta que foi a primeira fase, o Brasil abriu com um 2-0 ao México, graças a golos de Pelé e Zagallo, este cada vez mais a jogar como terceiro médio e não como extremo esquerdo, na conversão do 4-2-4 em 4-3-3, já anunciada em 1958 e agora assumida em pleno. Seguiu-se o complicado 0-0 com a Checoslováquia, no qual Pelé se arrastou pelo campo, uma vez que se magoou e ainda não havia direito a fazer substituições. O Brasil tinha 3 pontos, tantos como os checoslovacos, e mais um do que a Espanha. Uma derrota com os espanhóis, somada a uma vitória da Checoslováquia contra o México, significaria a eliminação. Adelardo abriu o marcador para a Espanha e muito do sucesso final do Brasil se terá devido a uma habilidade do defesa Nilton Santos, que, ainda com 1-0, cometeu um penalti e depois deu um saltinho de dentro para fora da área para convencer o árbitro, o chileno Bustamante, de que a infração era apenas merecedora do livre direto para lá da linha. Funcionou e na segunda parte Amarildo fez os 2 golos da virada que colocou o Brasil nos quartos de final. Aí coube ao Brasil defrontar a Inglaterra. O jogo teve 2 estrelas. A primeira foi um cão que invadiu o relvado e que ninguém conseguiu apanhar até Jimmy Greaves se colocar de gatas no chão para o atrair. Para o premiar, assim que se sentiu agarrado, o cão urinou em cima do atacante inglês, provocando gargalhadas descontroladas a Garrincha, que acabou por adotar o animal. A segunda estrela foi o próprio Garrincha, autor de 2 golos e de uma assistência para o tento de Vavá. Nas meias finais, aos brasileiros juntaram-se a Jugoslávia, a Checoslováquia e a equipa do Chile, que eliminou a União Soviética, imaginem, graças a 2 frangos de Lev Yashin, atordoado depois de ter sido atingido na cabeça logo na primeira vez que saiu dos postos. 2 golos de Scherer colocaram os checos na final, mas o grande jogo opôs Brasil a Chile. O gênio de Mané Garrincha ao entusiástico apoio aos donos da casa, que levou a polícia a decretar um recolher obrigatório em Santiago às 10 da noite na véspera. Em campo mandaram os brasileiros. À meia hora, Garrincha já tinha marcado 2 vezes. O jogo acabou nos 4-2,
graças a um bis de Vavá, mas a maior emoção veio no final. Cansado de levar pancada, Garrincha pontapeou Rojas sem bola. Foi expulso e temeu-se que ficasse fora da final contra a Checoslováquia. Tão raras eram, as expulsões não implicavam naquela altura suspensões automáticas. Reunia-se uma comissão disciplinar e ouviam-se árbitros e jogadores. O peruano Yamasaki expulsara Garrincha por indicação do fiscal de linha, o uruguaio Esteban Martino. Só que Martino deixou o Chile logo após o jogo e não compareceu à audiência. Especula-se que tenha sido pago pelos brasileiros, falou-se até em $15 mil, facilitados pelo chefe da delegação brasileiro, Paulo Machado de Carvalho, mas nunca houve provas de ilícito. Assim sendo, mesmo com 38 graus de febre, Garrincha atuou na final. Os checos marcaram primeiro por Masopust, mas veio a perceber-se depois que era apenas para confirmar a tradição recente. Quem abre o score na final, perde. Já tinha sido assim em 1950, 54 e 58. E voltou a ser em 62. Amarildo, Zito e Vavá deram o troféu ao secreto, mas o Brasil saiu do Chile com a certeza de que aquela era uma geração acabada. Mas disso falaremos amanhã, quando o Mundial voltar ao bar.